Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse tapa-fralda. Tem molde dele que tá na descrição do vídeo, é só você conferir. E o mais legal é que ele é, olha só, dupla face. Então dá pra ele ser usado dos dois lados. Então é bem interessante a gente fazer várias combinações de estampas, pode fazer joguinhos para poder vender, por exemplo, o kit com 3, e isso com certeza aumenta o valor de venda do produto. Vamos lá aprender a fazer? Bom, pessoal, se vocês derem uma olhada lá nos moldes que estão na descrição, a gente vai ter duas partes, né? As costas, que são um pouquinho maiores, e a frente, que é um pouquinho menor. Se você for usar um tecido que, como por exemplo esse daqui, ó, que a gente vai usar, que é esse de estrelinha, ele não tem, assim, um lado certo, né? Ele pode ficar assim, né? Não tem um lado pra cima e um lado pra baixo. Você pode pegar esses dois moldes, juntar eles aqui pela parte do gancho e já cortar no tecido isso aqui como se fosse uma peça só, aqui com a dobra do tecido, tá? Isso vai facilitar porque você vai ter uma etapa a menos. Então, como o meu tecido é esse que eu mostrei aqui de estrelinha, ó, eu já cortei ele assim. E o outro tecido, né, também é um tecido sem lado, cada desenho aqui tá virado para um lado diferente, então não tem lado de cima, lado de baixo. Eu também já cortei assim. Mas se o seu tecido for, por exemplo, um coração, né, que tem uma posição certa que tem que estar para cima, aí você vai cortar separado, senão ou a frente ou as costas da calcinha, né, do tapa-fralda, vai ficar de cabeça para baixo, tá bom? Então você corta os dois nesse sentido, né, de cabeça para cima, e deixa aqui embaixo uma margenzinha de 1 centímetro, tanto na frente quanto nas costas. E a primeira coisa que você vai fazer vai ser unir esses dois tecidos que você cortou e passar uma costura aqui nessa parte, para ele ficar como se ele fosse um só, ok? Mas não é o nosso caso, então vamos começar. O que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer aqui com os nossos tecidos, né? Então, deixa eu abrir aqui os dois. A gente vai juntar direito com direito do tecido, sobrepondo eles assim abertos. E a primeira coisa que a gente vai costurar é essa parte aqui. Então, eu vou sobrepor aqui bem direitinho. Posso pôr os alfinetes, né, aqui para poder segurar. E vou passar uma costura a 1 centímetro aqui da borda dos dois lados, né, nas duas cavas aqui do tapa-fralda, ok? Eu vou fazer e volto para mostrar. Ó, aqui tá a costura, né, que eu fiz. E aí, a gente vai precisar picotar toda essa parte curva aqui do tecido, né, com a tesoura, para poder, na hora de desvirar, o tecido não embolar, ok? Então, você vai picotar dos dois lados e vai desvirar o tecido pro lado direito ficar para fora. Ó, então agora a gente desvirou, a gente pode até passar ferro para essa costura abrir bem. E aí agora a gente vai juntar, né? A gente vai fechar as laterais agora da calcinha. Então a gente vai juntar aqui, ó, essas costuras, né? Essas duas costuras que eu fiz aqui para elas coincidirem. E a gente vai juntar o tecido de uma estampa com uma e o tecido de outra estampa com outra estampa. Ok? Essa costurinha que ficou aqui, uma você rebate para cima e a outra você rebate para baixo, ok? Vou colocar um alfinetinho aqui para já segurar. E aí agora a gente vai costurar desde aqui o comecinho, né? Juntando esse tecido daqui com esse e esse tecido daqui com esse, das laterais. De um lado, eu vou passar uma costura de fora a fora, começando nessa pontinha e vindo até a outra. Do outro lado da calcinha, eu vou deixar uma abertura de pelo menos uns 3, 4 dedos assim, para eu poder desvirar. Então, do lado que eu for deixar a abertura, eu começo, faço uns 2 centímetros de costura aqui em um dos tecidos, dou esse espaço que vai ficar aberto e depois continuo a costura até o final. E aí, por esse buraquinho que ficou, a gente vai desvirar o tecido. Bom, então agora eu tô com ela aqui já desvirada.
Aqui tá aquela aberturinha que eu deixei, foi por ela que eu desvirei. E aqui a parte de cima, né, ainda tá aberta. Antes de mexer na parte de cima, eu preciso fazer a costura para poder passar o elástico aqui das pernas, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura a 1 centímetro aqui dessa bordinha, tá bom? E essa costura, ela vai começar tendo como referência essa outra costura daqui, que uniu as laterais. Eu vou deixar mais ou menos uns 2 centímetros para cada lado aqui, sem fazer a costura. Então, a costura vai começar aqui, vai dar a volta toda na perninha e vai terminar aqui, deixando um espacinho, tá bom? Que é por esse espacinho que eu vou passar o elástico na minha calcinha, no meu tapa-fralda. Já posso fazer isso nas 2 perninhas para poder adiantar, e aí passo o elástico e mostro para vocês. Ó, ficou assim então, né? Com essa parte aberta aqui. E aí aqui por dentro é onde a gente vai passar o elástico, tá? Então, a gente põe o elástico assim num alfinete e enfia ele aqui, de forma que o elástico vai correr aqui, ó, entre essa costura e a beirada, dando toda a volta. E aí, quando ele sai do lado de cá, você costura uma ponta do elástico na outra. Ó. Aqui do outro lado, ó, já tá aqui com o elástico emendado, tá bom? Aí, depois que você passar o elástico, você vai terminar essa parte da costura que ficou faltando. Então, você estica assim o tecido e termina aqui, entre os meus 2 dedos, a parte que não estava costurada, para poder arrematar. Ó, aí agora a perninha já tá pronta, tá bom? Ficou aqui certinho. E agora a gente vai fazer aqui o cos, tá bom? Então, tá aberto assim, né? A gente precisa dobrar cada um dos tecidos para dentro, mais ou menos entre meio e 1 centímetro, e juntar eles assim, tá? Aí você coloca um alfinete aqui para segurar, ó, do lado de cá. Eu já fiz, já fui alfinetando. E vai passar uma costurinha aqui nessa beiradinha, tá? A menos de meio centímetro da beiradinha, em toda a volta do tapa-fralda. Não precisa deixar nenhuma abertura aqui, não. Então, tá pronto aquela costurinha que a gente fez, tá? E agora, eu vou fazer uma segunda costurinha mais aqui embaixo para fazer o canal onde o elástico vai passar. Então, de acordo com a minha largura do elástico, por exemplo, eu vou usar aqui um elástico fininho mesmo. Mas se ele fosse mais largo, eu ia ter que deixar mais espaço. O ideal é você deixar, assim, pelo menos um meio centímetro a mais do que a largura do elástico. Então, aqui, ó, eu vou passar, por exemplo, aqui mais ou menos na altura da beiradinha dessa nuvem, tá? Para o elástico passar com facilidade. Aí, essa segunda costura eu vou fazer em toda a volta, menos aqui nessa parte que ficou aberta, que é por onde vai entrar o elástico. Eu vou parar ela, faltando aqui uns 2 centímetros para cada lado também, para eu ter facilidade de passar esse elástico. Pronto, ó, agora tem aqui as 2 costuras, e aqui pela lateral eu vou entrar passando o elástico por esse canalzinho que eu formei aqui, tá bom? Eu esqueci de falar para vocês, mas o elástico que eu usei nas perninhas tem 19 centímetros cada um, e o elástico que eu vou passar aqui tem 39 centímetros. Depois que eu acabar de passar o elástico em toda a volta, eu vou costurar ele, né, juntando uma ponta com a outra, e vou fechar aqui essa abertura costurando. Prontinho, eu fechei a lateral, terminei essa costurinha aqui naquela parte que tinha ficado faltando e tá prontinho o tapa-fralda dupla face. Então, né, pode usar dos 2 lados, como a mãe preferir, o que aumenta o nosso preço de venda. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e deixem seu like. Até a próxima!